Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem temerei? Meu irmão, minha irmã, que a graça e o amor de Deus possam acompanhá-lo em mais um dia do Senhor, mais um domingo, e que nós possamos nos colocar em sua presença, na certeza de que Ele está vivo no nosso meio e assim recebê-lo na Santa Eucaristia. Por isso eu quero convidar você, nesse dia que o Senhor nos convida a refletirmos sobre o início da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículos de 12 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Isaías 9:11. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, João Batista foi um grande profeta, né? Todos nós sabemos, estamos refletindo, agora logo após, no tempo do Natal, no tempo do Advento, vimos escutando, né, tudo aquilo que João Batista representou para nós e representa para nós dentro do plano da salvação. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento e podemos dizer que foi o primeiro, né, do Novo Testamento, pois ele estava ali, junto, né, saindo do Antigo Testamento e ali já praticamente contemporâneo a Jesus Cristo. Apenas 6 meses de vida era a diferença de João para Jesus. E João pregava na sua vida, pregava o arrependimento pelos pecados cometidos e pregava também a penitência como reparação pelos pecados cometidos. A pregação de João Batista era poderosa, que deixava os seus ouvintes desconcertados. Herodes mesmo foi um, não é? Herodes Antipas ouvia João Batista pregar e o mesmo, né, ficava ali atento. Mesmo que João falava com ele, diretamente com ele, pois Herodes, ele era amante
da sua cunhada, né? Amante da mulher do seu irmão. E João Batista disse para ele que não era permitido que isso acontecesse. Mas mesmo assim, Herodes gostava de ouvi-lo pregar. Depois, né, passado tempos, João Batista foi preso por Herodes. E ficou preso até morrer. E nós lembramos, né, que João Batista morreu na prisão, decapitado por causa de um capricho da sobrinha dele, a filha da amante de Herodes, que estava na comemoração da festa de Herodes. E ela dançou lindamente ali, encantou Herodes, que Herodes a chamou e disse para ela escolher um presente. Quer dizer, Herodes estava aniversariando, mas estava querendo dar um presente àquela menina que tinha encantado a ele com suas danças, com sua beleza, e disse para ela que ela podia pedir até metade dos dons dele, das riquezas dele, que ele daria. E ela não sabia o que pedir e foi falar com sua mãe, Herodíades, que disse para pedir então a cabeça de João Batista. E ela foi lá, pediu Herodes, e Herodes, mesmo ficando sentido com aquilo, mas ele não podia, né? Não podia passar vergonha diante dos convidados e consentiu então, e mandou o carrasco ir lá na prisão, que matou João Batista, cortou a cabeça dele, trouxe a cabeça de João Batista dentro do prato e entregou para a jovem. Veja, irmãos, e ela, como se diz, ficou feliz com aquela situação, porque tirou aquele que falava contra os atos libidinosos, né, de Herodes e de Herodíades, a sua mãe. Então, irmão, após a morte de João Batista, como o evangelho de hoje fala, Jesus se dirigiu para a Galileia, saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, uma cidade praiana, cidade à beira do lago de Tiberíades, ou do mar de Tiberíades, mar da Galileia, como é chamado. Então Jesus foi para lá, ele não foi fugindo com medo de Herodes, né? É um simples acontecimento aqui que vem dizendo que depois da morte de João Batista, ele saiu de Nazaré, foi para Cafarnaum. Aquela região, né? Região sombria, como fala no Evangelho, que foi citado o profeta Isaías, aquela região sombria de Zabulon e Neftali, região de trevas, e ali Jesus foi para iluminar, para levar luz àquele lugar. Jesus, então, irmão, ele estava ali para ser a luz, para levar a luz para aquele povo, para levar aquelas almas a enxergarem a luz e a salvação. E Jesus viu, então, que a missão dele era muito grande. A missão dele era muito grande diante de tanta treva e tanta escuridão. Ele precisava de luz. E Jesus, então, começou a chamar os seus colaboradores, os seus discípulos. Primeiramente chamou Pedro e André, que eram irmãos, eram pescadores, e disse para eles: vocês agora serão pescadores de homens. E eles foram com Jesus. Jesus continuou andando pela praia, e ali ele encontrou também os filhos de Zebedeu, João, né? João e Tiago, e chamou-os também. Na mesma hora eles levantaram, deixaram a barca, deixaram o pai e seguiram a Jesus. Irmão, irmã, e disse também para eles: vocês serão pescadores de homens. Na mesma hora eles aceitaram o convite, na mesma hora eles foram com Jesus. Abandonaram o barco, abandonaram o pai, abandonaram sua profissão de pescadores e foram. E ali, irmãos, Jesus percorria toda a região, percorria as sinagogas,
pregando e curando de todas as enfermidades. Irmãos, como Jesus chamou Pedro, Tiago, João e André, ele chama a você e chama a mim, e espera uma resposta positiva de todos nós. Uma resposta sem desculpas, sem mais, sem mimimis, né? Uma resposta do jeito que foi com aqueles homens. Certamente, irmãos, Simão, Tiago, João e André não ficaram dando desculpas, não ficaram dizendo, não é? Eu não tenho estudo, eu não tenho tempo, eu não sei fazer isso, eu não sei ler, eu não sei fazer isso e fazer aquilo. Eles simplesmente levantaram e foram. E eles, sabe com quem que eles aprenderam? Eles foram então caminhar com Jesus, evangelizar com Jesus, aprender com Jesus. E é isso que todo pregador precisa: aprender com Jesus, ser formado por Ele, ser colocado na forma de Jesus. E quantos irmãos estão precisando desta luz que vem do Senhor? Quantos estão necessitando também de sair das trevas, da região sombria, para poderem enxergar a luz, para enxergar a salvação, para enxergar o reino dos céus e para enxergar o Rei dos céus? Quantas são as comunidades que, a exemplo de Zabulon e Neftali, estão em trevas por falta de alguém acender a luz. A luz que chama-se dom do Espírito. Quantas pessoas? A palavra de Deus, irmãos, é luz que precisa chegar em todos os lugares. Todos os lugares da face da terra. Todos os lugares das nossas dioceses, das nossas paróquias, das nossas comunidades. Assim como ela chegou até nós, como chegou a mim, como chegou a você, precisa chegar em todos os lugares, especialmente dentro das nossas casas. Chegar aos nossos filhos. Quantas coisas nós ensinamos os nossos filhos, quantas coisas erradas que os nossos filhos aprendem porque nós nos comportamos como trevas dentro das nossas casas. Precisamos acender a luz do Espírito Santo, a luz do nosso batismo, para que nós sejamos transmissores também dessa luz. Os verdadeiros pregadores, assim como os apóstolos, precisam ensinar a verdade, ouvirem do Senhor. Nós não podemos viver de achismo, ou só de vídeos de YouTube, mas precisamos viver da palavra de Deus, viver na nossa comunidade, buscar o ensinamento da igreja. O pregador verdadeiro recebe a inspiração de Deus. Inspira e respira a presença de Deus. De graça recebeste, de graça dai. É preciso a inspiração de Deus para inspirar Deus aos outros. E isso é o Espírito Santo que nos dá. E que nós busquemos, então, viver o Evangelho a partir do anúncio da palavra e anunciá-lo, proclamá-lo com verdade, com autoridade, poder e unção, com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos luz para iluminar os Zabulões e os Neftales do nosso tempo. Fique na paz, Jesus te espera na Santa Missa desse dia, para te alimentar, fortalecer e conduzir a ser luz em todos os lugares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama, salve Maria e viva Cristo Rei!